A líder de cartel mais poderosa do México acabou de ser eliminada pelo exército mexicano e o caos se instalou. Essa é uma história insana que está se desenrolando e agora sabemos do envolvimento dos Estados Unidos. E não foi como a Venezuela fez, mas de um modo em que muitas informações foram passadas ao governo mexicano, que, como você sabe, não tem muito poder além dos cartéis. Essa história é totalmente maluca. Será que estamos começando a ver o início do fim do domínio do crime relacionado às drogas no nosso universo? Quero dizer, tudo isso obviamente está acontecendo em um momento muito específico, com tudo o que Trump disse, mas mais importante ainda, com as pessoas nos Estados Unidos percebendo como o ICE e as fronteiras são importantes. Porque as coisas estão realmente loucas agora no México. Claro, temos todas as imagens. Mas primeiro, vamos ler um pouco sobre como os Estados Unidos estavam envolvidos. Então, Cidade do México, o exército mexicano, matou no domingo o líder de cartel mais poderoso do país e um dos fugitivos mais procurados pelos Estados Unidos, marcando grande vitória. Enquanto membros do cartel responderam com uma onda de violência por todo o país. E sim, gente, as imagens são um pouco chocantes. A morte do líder do cartel da nova geração de Jalisco, Nemísio Osiguero Cervantes, não consigo ler isso, durante uma tentativa de capturá-lo no estado de Jalisco, foi um golpe de alto perfil contra os cartéis, desde a recaptura do ex-chefe do cartel, Joaquim El Chapo, há uma década. Eles dizem que isso é tão importante quanto El Chapo, o que é loucura. Após a morte dele, homens armados causaram violência na cidade. Membros do cartel incendiaram carros, bloquearam estradas em 20 estados do México e a fumaça permaneceu no ar. Moradores se trancaram em casa na segunda maior cidade do México e na capital, com aulas suspensas na segunda-feira em vários estados. As forças de segurança estão em alerta nacionalmente. Até a Guatemala aumentou a segurança na fronteira com o México. Para quem não entende, isso é mais que importante. Pela mudança nos cartéis de drogas, mas também é um alerta para todos que estavam nesse cartel específico, mas também nos outros. Querem criar um precedente para evitar que isso vire norma. O governo não está disposto a ir atrás deles, e a única maneira que eles têm de fazer isso é criando medo, que é exatamente o que estão fazendo agora. O assassinato pode favorecer o governo nas negociações com o governo Trump, que ameaça impor tarifas ou agir militarmente de forma unilateral. Se o México não mostrar resultados contra os cartéis, temos que nos perguntar, seria esse o motivo do México ter feito isso? É por isso que o governo os perseguiu? O impacto a longo prazo na segurança do México ainda é incerto. El Mencho liderava um grupo criminoso em rápida expansão. Esse homem, mais conhecido como El Mencho, tinha 59 anos e era originalmente do estado de Michoacán, no oeste do país. Seu envolvimento com o crime organizado remonta a pelo menos 3 décadas. Em 1994, ele foi julgado por tráfico de heroína para os Estados Unidos e condenado a 3 anos de prisão. Ao retornar ao México, ele rapidamente subiu na hierarquia do submundo do tráfico de drogas do país. E sabe o que isso significa? Isso significa que esse cara era um bandido. Eu não gosto de ver esse bumbum. Em 2009, ele fundou o Cartel da Nova Geração, que virou a organização criminosa que mais cresceu no México, transportando cocaína, homens, fentanil e imigrantes para os Estados Unidos. Olha só como eles fazem isso com tanta naturalidade, levando cocaína, fentanil e imigrantes para os Estados Unidos. Isso é simplesmente ridículo. E inovando na violência com drones e explosivos improvisados. O cartel era conhecido por ataques ousados às forças de segurança do México, como derrubar um helicóptero militar. Isso é grave e tentaram um assassinato espetacular, sem sucesso, do chefe de polícia da Cidade do México, atual secretário federal de segurança. Acho que isso explica por que insistiram nisso. Recrutavam agressivamente, testando novas formas online de atrair membros e lucravam com roubo de combustível, extorsão, fraude em multipropriedades e outras atividades. Ele morreu em batalha contra tropas enviadas para matá-lo. O Departamento de Defesa do México informou que o Exército iniciou uma operação no sul de Jalisco para capturar Osiguero Cervantes, com apoio da Força Aérea Mexicana e forças especiais. O México está ansioso para mostrar resultados ao Trump na luta contra os cartéis. E agora há um enorme vácuo de poder. Certo, é aí que estamos com essa história, que é uma loucura. Estamos vendo uma mudança real sob a liderança de Trump, em que as pessoas estão percebendo que já chega. Chega de crimes, chega de permitir que eles simplesmente controlem nossas cidades e continuem causando um verdadeiro caos por onde vamos. Certo,
Agora, vamos voltar e lembrar um pouco do que Donald Trump disse e por quê. Achamos que isso é algo que as pessoas acreditam que o México está fazendo para agradar o Trump. Certo, vamos ver isso por um instante. Bem, não era para ser, e nós somos muito amigáveis com ela. Ela é uma boa mulher. Mas quem está comandando o México são os cartéis. Não é ela que está comandando o México, são os cartéis que estão comandando o México. Poderíamos ser politicamente corretos, gentis e dizer, sim, é ela. Mas não, ela tem muito medo dos cartéis que comandam o México. E eu já perguntei a ela várias vezes, você gostaria que a gente acabasse com os cartéis? Não, senhor presidente. Não, por favor. Precisamos agir porque perdemos, na minha opinião, o número real é 300 mil pessoas, mas eles preferem dizer 100 mil. É muita gente, mas o número real é 300 mil pessoas e nós perdemos isso para as drogas. E eles entram pela fronteira sul, principalmente pela fronteira sul. Muitos entram pelo Canadá também, aliás, caso você não saiba. Talvez a gente veja uma tentativa de algo com o Canadá, vamos ver. Mas isso é realmente interessante de notar. Ok, você tem que perceber que muitas vezes os problemas que acontecem na sua sociedade vêm da sua própria sociedade, mas muitas vezes eles também são importados. E foi isso que aconteceu aqui. Drogas estão sendo importadas para os Estados Unidos e isso está causando problemas sérios. Sérios mesmo. Então Trump disse, olha, você precisa fazer algo em relação a essa mulher. E agora a gente sabe disso. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que os Estados Unidos forneceram inteligência ao exército mexicano para a operação que resultou na morte do líder do cartel. Aqui estou com a declaração completa. Os Estados Unidos apoiaram com inteligência o governo mexicano em uma operação em Tepapa, Jalisco, onde Nemício El Mencho, um infame traficante e líder do cartel Jalisco Nova Geração, foi eliminado. El Mencho era um dos principais alvos dos governos do México e Estados Unidos, sendo grande responsável pelo tráfico de fentanil para o país. Ano passado, o presidente Trump classificou corretamente o Jalisco Nova Geração como organização terrorista estrangeira, pois é isso que eles são. Nessa operação, 3 membros adicionais do cartel foram mortos, 3 ficaram feridos e 2 foram presos. O presidente Trump deixou muito claro que os Estados Unidos vão garantir que os narcoterroristas que enviam drogas mortais para o nosso país sejam responsabilizados, sejam obrigados a enfrentar a justiça que há muito merecem. O governo Trump também elogia e agradece ao exército mexicano pela cooperação e execução bem-sucedida da operação. Havia uma recompensa de 10 milhões de dólares. O governo mexicano vai receber esse dinheiro? Quem ficará com a recompensa? Mas esse cara agora se foi, ok? Ele se foi mesmo, e isso é uma boa notícia. Mas é o seguinte, e eu quero falar sobre isso por um instante. Porque muitas vezes é assim. Vamos nos livrar do mal, e as pessoas precisam perceber que existe um preço a se pagar para se livrar do mal. E você tem que ver o que está acontecendo no México agora. Os narcotraficantes estão cavando partes de uma rodovia no México. Tipo, realmente destruindo a estrada. Vai entrar. Ok, então eles não estão só bloqueando as pistas, mas estão removendo, destruindo as estradas. E a gente está vendo esse tipo de imagem também, o que é simplesmente insano. Isso parece ser na área turística do México e serve como recado. Uma coisa é um cartel de drogas lidar com o governo e o povo mexicano, com a política interna deles. Mas atacar o turismo, isso é um recado contra Trump. Por isso, os americanos foram orientados a ficar dentro de casa. E a situação está bem ruim agora. Então todo mundo está sendo orientado a deixar a área agora. Aqui na praia, o Bartik está sendo esvaziado. Todas essas coisas estão sendo retiradas. Está sendo isolado agora. Então todo mundo está sendo orientado a deixar a área agora. Aqui na praia, o Bartik está sendo esvaziado. Todas essas coisas estão sendo retiradas, está sendo isolado agora. Eles estão pedindo que todos desocupem a área e saiam imediatamente. Você pode ver a fumaça, não sei se consegue, na fumaça no céu, mas a gente estava andando na praia e viu fumaça por toda parte. E estamos sendo informados de que está acontecendo uma violência de cartel muito intensa agora mesmo em toda Puerto Vallarta. Aparentemente eles capturaram um membro de alto escalão do cartel. E quando isso acontece, uma guerra total começa.
Vários carros foram incendiados, motos também foram incendiadas. Na verdade, havia alguns participantes do Anarquipoco que estavam em um táxi. Os motoristas de táxi aparentemente são alvo do cartel. O carro deles foi alvejado, o motorista de táxi foi assassinado e o carro foi incendiado. Todas as bagagens deles foram queimadas, incluindo roupas e passaportes. Na verdade, é uma situação bastante assustadora e grave neste momento. Estamos sendo orientados a não sair de jeito nenhum, não andar nas ruas, não pegar táxi ou Uber, não ir ao aeroporto. Na verdade, todo o aeroporto pode estar fechado agora por causa dessa violência do cartel. Ouvimos Trump dizer há um tempo que vai atrás do cartel no México. Será que isso é o começo disso? Estamos testemunhando isso ao vivo? Eu não sei. Isso é loucura. Quero dizer, loucura. Vamos olhar esse vídeo por um segundo, ok? Veja o que está acontecendo no aeroporto no México. Essas imagens são insanas. Isso é realmente insano. Olha, tem helicópteros do exército circulando por cima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, olha, isso é loucura. Enviamos nosso carinho e apoio a todos no México enfrentando isso. É hora de acabar com os cartéis de drogas. Mas vocês estão pagando o preço e estamos pensando em vocês. E nós realmente esperamos que o mundo saia desse lugar de tanta violência terrível e vá para um lugar onde as coisas sejam realmente melhores. Vamos acompanhar isso com muita atenção. Conheço dezenas de pessoas no México, então vou falar com elas agora. Ai, meu Deus, vamos ver o que acontece. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.